pegando o microfone, eu quero lembrar os irmãos da lista de uma família que está no nosso meio, que está precisando da sua ajuda. Algumas vezes eu olhava para essas listas e falava assim, eu só ajudo se eu souber quem é. Você não precisa saber. O pastor é um homem íntegro. Essa igreja é uma igreja íntegra. E essa igreja está aqui para ajudar. Um dia, se você precisar, você pode chegar e contar com a nossa ajuda. Amém? Então procure quem estava responsável por essa lista e honre ali o teu nome. Pastor Valdirão, com a palavra. Glória a Deus. Graça e paz, meus queridos. Amém. Não tem surprise tonight. Hoje não tem nada daquelas coisas. Abra sua Bíblia, já que você está em pé. Em nome de Jesus. Obrigado. Abre Mateus. Mateus capítulo de número 9. Quando você está procurando, deixa eu falar uma coisa. Gente, eu ri horrores da filmagem, porque eu não estava na hora que começou a tocar aquela música e a minha entrada, eu estava lá de fora, então o Romeu estava aqui filmando, mas tem cada expressão facial fantástica. Ai, glória a Deus. A gente às vezes se surpreende, não é, irmãos? Você encontrou Mateus capítulo 9, versículo de número 16. Estamos nesse mês de dezembro. Estamos nesse mês de dezembro. Estamos no mês de dezembro, pensando sobre um tema, Desperta Noiva. E nessa oportunidade eu quero pregar a segunda mensagem desse tema, Desperta Noiva, voltando o olho para esse tema, nesse foco, Desperta Noiva, numa palavra que Jesus proferiu, Mateus capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Na medida que você encontrar e tiver condição de ficar sobre o seu pé, em pé, faça isso em nome de Jesus, para a gente ter aqui uma harmonia, uma unidade. Você não podendo, permaneça sentado assim como você está. Mateus 9, 16 e 17. Contaram? Pode dizer amém? Amém. Diz-nos assim o texto. Quero só dizer para os irmãos, vocês vão escutar um eco vindo de trás para frente. É o Luciano que está me ajudando, traduzindo aqui. Eu prego daqui, ele prega de lá. E todo o povo é abençoado, de todos os idiomas. Amém? Glória a Deus. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Se assente em nome de Jesus. Antes de entrarmos na mensagem, eu queria dar boas-vindas. Está conosco nessa noite, é uma alegria, Tino Lopes. Onde está o Tino? Tino, Deus te abençoe, brother. Seja bem-vindo, é uma alegria. Fique à vontade. Glória a Deus. Segundo texto que eu gostaria de ler com vocês, vocês não precisam abrir a Bíblia, me ouça por favor. Está em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18. Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo a última parte: mas enchei-vos do Espírito. 1, 2, 3 e... mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu ouvir só a voz das mulheres aqui, para ver se as mulheres estão com o pulmão afiado. 1, 2, 3 e... mas enchei-vos do Espírito. Varão. Só os homens. 1, 2, 3 e... mas enchei-vos do Espírito. Agora vamos, homens e mulheres, já que nós aquecemos, vamos falar junto. 1, 2, 3 e... mas enchei-vos do Espírito. Pergunta pro teu irmão, cabe um pouco mais do Espírito aí nessa noite? Quem quer mais de Deus nessa noite, diga comigo amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu também venho para a casa do Senhor com expectativa de poder. Eu venho para a casa do Senhor com expectativa. Eu não sei você, mas quando eu venho para a casa do Senhor, eu venho com expectativa de me encher de Deus.
Eu venho com a expectativa de pular na presença do Senhor, de dançar na presença do Senhor, de cantar louvores ao Senhor. Eu venho com a expectativa do Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, entrar pelas portas do Senhor com louvor. Eu venho com essa expectativa, eu venho com a expectativa de encher os céus com a minha adoração. Eu venho com a expectativa de receber de Deus a graça, a unção, a virtude, o poder. Eu venho com a expectativa de receber mais de Deus e sair daqui melhor do que eu entrei. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ter expectativa no Senhor, irmãos. Nós precisamos ter expectativa. Aleluia. Mas antes de nós falarmos um pouco na segunda parte do encher do Espírito, eu gostaria de entender com você um pouco melhor esse assunto que Jesus aborda aqui em Mateus. Primeiro, Jesus está falando de um negócio aqui que na nossa cultura não é algo comum, não é algo natural. A gente fica um pouco meio confuso e às vezes até sem saber como pronunciar. Se pronuncia odre ou odre, porque já não é algo do nosso dia a dia comum para nós, da nossa cultura. Então Jesus usa aqui uma palavra dizendo assim: olha, tem muito odre velho que não pode receber vinho novo. E eu só deito vinho novo em odres novos. Por que será? Quem aqui sabe o que é odre? Alguém já pesquisou sobre essa palavra? Sabe o que é odre? 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Maravilha. Tá vendo aí? 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, não é? Então, maravilha, eu quero que você, minha irmã, você aí de jaquetinha vinho, você mesma, isso, fala pra mim o que é odre. O que é odre? Wineskin. Hã? Eu só sei inglês. É o que é? Wineskin, né? Aqueles negócios que colocam o vinho, que segura. Aqueles negócios que colocam o vinho. É aquele negócio que coloca o vinho. Vamos destrinchar esse odre, mas você falou bem, você foi bem. Nessa linguagem aí você foi muito bem. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui? Para esse povo era altamente comum. Isso era um assunto muito simples para ele. O que era odre? Odre, eles pegavam um animal, matavam o animal, né, claro, cortavam as patas do animal, tiravam ali na mediação da cabeça, eles faziam a cauterização ali onde estava a parte das patas, não é? A parte onde era a cabeça servia como a boca da garrafa. E eles tratavam daquele couro inteiro, não podia ser um pedaço, não é? Preparavam ele todo, porque o vinho antigamente era feito de uma forma artesanal. Eles pegavam as uvas, jogavam em uma caixa quadrada ou redonda de pedra com argamassa para que o suco não escorresse, e os homens entravam ali dentro, né? As pessoas entravam ali dentro e começavam com os pés, faziam um vinhozinho de chulé. Faziam os vinhos, amassando a uva com o pé, moendo a uva, espremendo a uva, e depois de toda amassada, toda espremida aquela uva, ela passava por um processo ali da sua primeira fermentação. Eles apanhavam ali aquele resíduo, não é? Porque eles não retiravam nada, então ficava com a casca, ficava com a semente. Eles apanhavam aquilo e jogavam numa espécie de lembra de coador de café, de pano? Eles jogavam uma espécie tipo daquela de coador de café, uma peneira de pano, pegava tudo e jogava para quê? Para coar, para tirar as cristalizações, para tirar as sementes, para tirar as cascas, para tirar as impurezas. E depois de removido tudo isso, então eles pegavam aquele vinho depois da sua primeira fermentação e jogavam dentro do odre para a sua segunda fermentação. Quando o vinho entrava ali dentro, aquele suco concentrado de uva, dentro deste odre, ele ficava cerca de 4 dias depositado nesse vaso de barro, revestido pela pele de animal. Vocês hoje já devem ter visto muitas vezes, eles pegam assim, tipo um pedaço do pé do boi, com um pezinho, e põe uma garrafa ali dentro e enche de bebida, não é? De cachaça, do que quiser, enfim, de acordo com o gosto do freguês. Não é? E fica ali tomando. O revestimento é de couro, um pedaço só de uma parte do animal, e por dentro está um vidro. E nesse odre era um vaso de barro que eles revestiam com uma pele, não é? E ali o vinho era lançado para a sua segunda fermentação. Esse processo
Jesus o compara a uma vida cristã. Jesus compara nós como um odre e compara o vinho como o Espírito Santo. E Jesus está dizendo assim: não tem como eu pegar esse vinho novo para a segunda fermentação e deitá-lo dentro de um odre velho. Por quê? Não diz que panela boa é que faz comida boa? Panela velha, o que eu disse? Panela boa. Não diz que panela velha, eu já não lembro mais desse negócio, irmãos. Isso é mais que old school. Panela velha que faz comida boa, então o odre, quanto mais velho, supostamente vai estar melhor. Então é exatamente aqui que nós começamos a pregar sobre o que Jesus falou, de que para o vinho novo descer, é preciso ter um odre novo para recebê-lo. Então a gente começa pensando assim: suco de uva no odre e espírito na vida. Suco de uva em um odre novo e espírito de Deus em uma vida nova. Quantos nasceram de novo em Cristo Jesus aqui? Então você pode beber do vinho de Deus, meu querido. Você pode receber do vinho de Deus. Você pode receber do Espírito de Deus, porque você é odre novo e Ele só derrama do vinho dele em odres novos. Quando esse suco era depositado dentro daquele odre, ele começava ali uma nova fermentação. E essa nova fermentação, ele mexia com a pele do animal, que ela esticava, quase arrebentava. Porque a fermentação começava a trabalhar dentro da pele do animal. E a pele, quando ela recebia o vinho, o suco de uva concentrado, ela começava a elastecer, a esticar. Por que ela esticava tanto? Porque nessa produção do vinho, automaticamente ele soltava o gás de óxido de carbono. E o gás de óxido de carbono começava a esticar a pele do animal até o limite máximo. Durante 2 a 4 meses, ele ficava dentro daquele odre, até que ia diminuindo aquele óxido de carbono, e o processo se tornava mais lento. Nesse período aqui, a pele do animal já tinha sido totalmente esticada, até o limite máximo, ela não tinha mais para onde ir. E nesse período, o teor alcoólico desse suco já está chegando a 12%. Já é uma bebida alcoólica. O colágeno, que favorece a pele do animal para esticar, para elastecer, já havia sido completamente esticado. Ou seja, a pele já tinha sido totalmente desgastada pelo álcool. E a habilidade de esticar acabou, porque o álcool comeu o colágeno. Esse couro velho já não conseguia mais esticar para receber um vinho novo e passar um novo processo de fermentação. Se eles pegassem um vinho novo e jogassem dentro desse odre velho, que não tinha mais capacidade de esticar, o couro ia arrebentar e o vinho ia todo chão abaixo. Quantos estão entendendo? Então Jesus vira e diz assim: não se pode derramar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o couro já deu tudo que tinha que dar. O couro já está naquela fase de acomodação. O couro já não tem mais capacidade de ceder. O couro já não vai mais suportar. E você vai perder o vinho. E você vai desperdiçar o vinho. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Ninguém administra melhor do que Deus. Deus, se tem pouco, Ele multiplica. E Deus não desperdiça nada. Lembra daquele momento que Jesus multiplica os pães e todo mundo come? Aí Ele vira e fala para você: olha, guarda o que sobrou. Ele não diz joga fora, joga fora já. Se precisar, Ele faz milagre de novo. Não, Ele diz guarda o que sobrou. Tem muita gente que está passando dificuldade porque não aprendeu a guardar um pouquinho. E é preciso guardar um pouquinho, porque um pouquinho multiplicado vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando você pensa que não, meu irmão, você já tem um montão. Amém. Então, meus queridos, Jesus vira aqui e diz assim: olha, não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque se colocar vai arrebentar e vai perder o vinho. Deus não desperdiça nada. Sabe o que eu entendo aqui? Nós desperdiçamos muito tempo.
com brigas bobas, com contendas, com disse-me-disse, com fuxicando a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, julgando, condenando as pessoas, quando na verdade Deus não perde nenhum tempo de estar estendendo a mão e te abençoando, te guardando, te protegendo, te santificando, velando por você, indo na sua frente, atrás de você, do teu lado, debaixo de você, por cima de você, em todo momento, diz a Bíblia, Isaías 64:4, Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Deus não perde um segundo, não desperdiça nada. Se você não tem mais do Espírito, é porque você não está sendo um odre novo, e Deus não desperdiça nada. Então, Jesus sempre falou grandes verdades. Jesus sempre nos deu grandes revelações. Jesus sempre deu grandes ensinamentos de forma fácil. Para o povo daquela época, odre era algo tão comum, tão fácil de se entender. Todos eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. E nessa noite eu espero que depois dessa explicação do odre, eu e você possa entender melhor o que é odre. Você conseguiu entender? Pode dizer amém? Amém. Então diga assim nessa hora: Eu quero ser um odre novo. Porque eu quero receber mais do Espírito de Deus. Diga: eu quero ser um odre novo. Porque nessa noite eu quero receber vinho novo do Espírito de Deus. Aplauda o nome do Senhor, você que deseja esta verdade, deseja que isso aconteça na tua vida nessa noite. Tem que ser novo para receber o vinho novo. Por quê? O odre velho, ele já está acomodado. O odre velho já não consegue mais elastecer. O odre velho já não tem mais a capacidade de exigir nada do vinho novo. Porque o couro novo exige que o vinho novo se fermente e que estique ao máximo. E o odre velho não. O odre velho, ele só serve para ficar quietinho no canto. Já não serve para mais nada. Já não tem mais capacidade alguma. O odre velho passou o tempo dele. Em contrapartida, você poderia dizer assim: então nós podemos pegar o vinho velho e colocar no odre velho. Mas nem para guardar vinho velho, o odre velho serve mais. O vinho velho é bom, mas o vinho velho não exige mais mudança do odre. Aquelas velhas experiências de quando Deus te usou, quando Deus te tomou no Espírito, quando você profetizou, quando você orou e Jesus curou pessoas, quando você cantava e o mover de Deus enchia a igreja, isso é bom, mas isso é vinho velho. Nós temos que ser desafiados dia a dia, porque Deus tem coisas novas para nós todos os dias. Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem experiências novas. Deus tem lugares novos para nós galgarmos. Deus tem coisas novas, irmãos. Deus tem posições novas para nos elevar. Não se acomode, não se contente, não seja um odre velho, também não seja um vinho velho. Seja um vinho novo, querido. Ou receba um vinho novo, sendo um odre novo. Para quê? Para que você seja submetido a mudanças. Pergunta para o seu irmão: está preparado para mudar? Diga para ele: está disposto a mudar? Sabe quando a gente faz as coisas tudo da nossa maneira? Que se não for do meu jeito não vai dar certo. Não adianta você tentar, eu já sei, só dá certo se for assim. Sabe quando a gente fica assim, quer fazer as coisas só do jeito da gente, quer que todo mundo faça tudo igualzinho a gente? Sabe quando a gente prefere que use o nosso método, que só use o nosso jeito? Isso é vinho velho.
Deixa ele usar um método novo. Deixa ele usar um método novo. Deixa, querido, porque esse negócio do velho é porque você está acomodado. A gente não quer colocar roupa mais apertada, porque não é nem que vai mostrar a barriga, é porque vai ficar aquela coisa espremida, parece uma camisa de força. Então a gente já está acostumado com os sais da gente. A gente quer vestir naquele nível. Mas muitas vezes você vai encontrar na Bíblia e na sua própria vida e na vida da igreja, Deus nos levando a lugares de aperto só para a gente viver uma experiência nova. E é que a gente não entende isso. É que a gente geme. É que a gente fica batendo perna de todo lado. Pergunta para esse ódio que está do teu lado. Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo aí, Keila? Está tudo tranquilo, Isaac? Está tudo tranquilo, Edna? Que coisa boa que não está. Alguém disse que não está. Irmão, não pode estar tudo tranquilo. Se tiver tudo tranquilo, é vinho velho, é odre velho, não exige mudança. Tem que estar assim, ai, tá uma bagunça, tá uma loucura. Quando eu acho que tá ficando bom, de repente é tanto problema. É dessa maneira, irmão, que Deus vai trabalhando conosco no processo de esticar pra cá, esticar pra lá, esticar pro outro lado, esticar pra cá. Pra quê? Pra que o vinho novo desça. Quando estamos assim acomodados, tudo tranquilo, é aí que a gente sabe que Deus permite que nós sejamos incomodados. Não vai ficar tudo tranquilo, né? Tem jeito. Deus quer que você seja incomodado constantemente. Sabe pra quê? Pra você entender que você depende dele. Pra você entender que se não for ele na sua vida, você não vai conseguir. Pra você entender que não é na força do teu braço. Não dá pra ficar estribado simplesmente nas suas convicções ou no teu entendimento. É preciso soltar tudo e depender dele. Ele vai mesmo incomodar. Eu lembro no início do meu ministério que eu falei, meu Deus, mas parece que eu perdi um braço. De repente parecia que estava tudo tão bem e de repentemente o co-pastor sai da igreja. Aí aconteceu uma outra situação, depois uma outra situação, e tudo aquilo que parecia que era a minha estrutura se rompeu. Deus disse assim, é porque eu quero que você caminhe, você e eu. Eu não quero você dependente de ninguém a não ser de mim. É porque eu quero te dar experiências novas, sabe, irmão? Muitas vezes Deus vai permitir que chegue 4 homens, um pega de um lado, outro do outro, pega no lençol, fala, deita aí no lençol, deixa comigo que eu vou te levar. Vai pegar uma escada, vai subir no telhado, vai abrir o telhado, vai descer com você no meio e vai te colocar diante do Senhor e você vai receber seu milagre. Mas tem momento que a multidão inteira está dizendo, cala a boca, e você tem que gritar, filho de Davi, 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 filho de Davi. Você vai ter que incomodar. Não tem ninguém para ajudar. Não adianta murmurar, como foi a pregação do Diácono Felipe, que é extraordinário. Você perdeu, você que não veio. O camarada demonstrou que tem talento, vamos investir nele. Não adianta reclamar. Ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, não atende nem meu telefone. Não adianta, não adianta. Irmão, Deus está mexendo com as suas estruturas. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu sei o que teve que acontecer para estar nos Estados Unidos da América. Rompeu toda estrutura, dívida, problema, venda de casa, perca metade do dinheiro, tenta uma coisa, tenta outra, tenta não sei o que, e tanta coisa aconteceu, assim um período de um ano e meio, que fez com que eu movesse. Sabe por que muitas vezes Deus quebra a nossa estrutura? Para a gente mover. Sabe por que muitas vezes Deus rompe com tudo aquilo que está cômodo e que está equilibradinho para você? É só para você passar para o outro lado, meu irmão. É só para você chegar numa terra nova e viver experiências novas e viver coisas maiores. Porque se você está pensando que já viu tudo, está redondamente enganado. Deus tem muito mais para revelar para a tua vida. Se é para Jesus, pode fazer isso comigo. Se nós acreditamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, se nós acreditamos que Deus tem o controle de todas as coisas, e se você está passando por alguma situação difícil, por algum desconforto, algum incômodo ou alguma pressão, meu irmão, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. Quem tem fé? Quem tem fé nessa noite para acreditar e diga, eu creio que meu Deus não perdeu o controle e tudo que está acontecendo à minha volta é Deus trabalhando
Não se preocupa não, mas na frente você vai entender tudo. Deus não está com pressa de te explicar nada agora. Vai vivendo cada etapa, deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus tem um propósito em tudo isso, querido. Você não está abandonado ao acaso. Você não está deixado pela vida. Você está sob os cuidados de Deus. Levante a tua mão e diga: eu creio, Senhor. Diga: com emprego ou desemprego. Diga: com dinheiro ou sem dinheiro. Diga: tendo ou não tendo. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Diga: a minha vida está nas tuas mãos. Aplauda o nome de Jesus, meu irmão. Você que crê nessa verdade, não se incomoda com o que está te incomodando. É o processo do vinho novo. Aleluia. Você tem fé para dizer comigo assim? Eu sei que todas as coisas contribuirão para o meu bem, porque eu amo a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Levante a tua mão então e diga: eu sei que todas as coisas já estão contribuindo para o meu bem, porque eu amo a Deus. Escute uma coisa: Deus nos tira da nossa zona de conforto. Deus nos tira da nossa zona de calmaria, porque Ele quer trazer algo novo para a nossa vida. Pastor, está uma luta. Pastor, está tribulação no trabalho, em casa, os filhos, a mulher, o esposo, sei lá quem, o cunhado, a sogra, a nora. Ai, é todo mundo, até o cachorro da vizinha. Fica tranquilo, meu irmão. Não se apavora, não. O teu Deus tem o controle de todas as coisas. No final é você que sairá abençoado. No final é você que sairá vitorioso. Aleluia. Só odres novos podem receber vinhos novos. Se você está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e eis que tudo. Sabe, eu estava ontem assim, na minha cama, meditando um pouquinho, e eu pensei: que coisa interessante. Jesus deixou, discute isso, Jesus deixou de ser o que Ele era para ser quem Ele nunca foi. Só para nos tirar de quem nós éramos para ser aquele que nós ainda não tínhamos sido. Jesus deixou de ser quem Ele era para ser quem Ele nunca foi. Só para nos tirar do estado em que nós éramos para nos transformar naquilo que nós ainda não havíamos sido. Imagem e semelhança do Senhor, restaurado originalmente no poder do nome de Jesus, porque em Cristo eu e você somos vistos santos de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu querido, talvez você está pensando assim, sabe? Eu estou com tudo parado. Eu cantava, eu não canto mais. Eu tocava, eu não toco mais. Eu pregava, eu não prego mais. Eu lia a Bíblia, eu não leio mais. Eu orava, eu não oro mais. Eu jejuava, eu não jejuo mais. Eu visitava, eu não visito mais. Eu evangelizava, eu não evangelizo mais. Talvez você é um solteiro. Eu até namorava, nem namoro mais. Se incomoda, não. Talvez você está pensando assim: eu sou esse outro velho. Eu não estou assim. Estou no canto. Acho que já tem uma parte na casa de Deus que é meio que museu. Eu já estou na parte do que era. Isso foi aquilo, foi usado para isso. Agora eu não sou mais nada. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é especialista em fazer obras novas. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão para o céu nessa noite. Se você se encontra parado, acomodado, sem fazer nada, estacionado, o Senhor Deus Todo-Poderoso vai mover céu e terra, vai mover coração de pastor, coração de líder, coração de esposo, coração de esposa, coração de irmão, coração de filho. O que for preciso Ele vai mover, só para te fazer um ato novo, porque Ele tem vinho novo para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu creio, diferente de muita gente, eu creio que muitas vezes Deus permite a gente perder o trabalho. Eu creio que muitas vezes Deus permite a gente ficar sem o dinheiro para pagar o aluguel. Eu creio porque já aconteceu comigo, eu não estava em pecado. E eu não sou da teoria da miséria. Eu creio que muitas vezes Deus vai nos permitir a gente chegar numa loja. Já viu que coisa triste? Você andar na loja, todo mundo do seu lado comprando e você só pode olhar e dizer: não, eu agora não estou querendo não. Morrendo de vontade de comprar uns meus pazinhos de roupa, uns meus sapatos. É duro, irmãos. Passar perto do restaurante, virar até a cara de lado assim.
Tá nem pra olhar para aquela picanha na foto, porque só de ver na foto já dá um desespero. Eu não tenho condição de comprar comida assim hoje. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu creio que Deus permite a gente ver tudo isso. Eu creio que Deus permite muitas vezes o carro da gente bater o motor e não ter dinheiro para pagar no cerco dele. Eu creio que Deus permite isso. Eu creio que muitas vezes Deus permite a gente... O carro estoura o pneu e a gente vai procurar o step e descobre que o carro daquela época não lançava step, a gente não tem o step, está no meio da roda, está sem celular, o celular está com a conta pagada porque é o prepaid, não pagou também, não tem jeito de fazer ligação. Eu creio que Deus permite tudo isso só para a gente depender mais dele. Aleluia. Só para a gente chegar mais perto dele. Aleluia. Só para a gente abraçá-lo mais de perto. Eu creio que Deus permite tudo isso porque Ele está fazendo da gente um odre novo. Eu creio que Deus permite tudo isso porque Ele está preparando a gente para receber vinho novo. Oh, aleluia, nessa noite eu quero te dizer, renda-se ao novo de Deus. Deus tem coisas novas para você. Renda-se ao novo do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro de uma mensagem que o meu pastor pregou aqui. Linda mensagem. Sobre... acredite no novo de Deus, aceite o novo de Deus e viva o novo de Deus. Ele pregava com base em Isaías 43, 18 e 19. Uma noite gloriosa, Deus nos marcou com a presença dele, do Santo Espírito, e ele pregava exatamente esse texto. Eu acho lindo ver Isaías recebendo toda a revelação da graça naquela época dos profetas. Eu acho que, muito embora Isaías é um profeta messiânico, é um homem que pregou realmente sobre o Messias, e Deus começava a dar para Isaías coisas tremendas, porque ele diz assim, olha, eu estou fazendo um caminho novo no meio do ermo, onde não tem nada, eu estou criando um caminho novo. Talvez você diz assim, não tem nada que pode me favorecer, não tem lei que pode me ajudar, não tem melhor chance de eu resolver a situação, o único jeito que eu tenho é eu fugir. Querido, não faça nada, continua dependendo do Senhor, espere em Deus. Se não tem saída, não tem parede, Deus vai criar uma porta a si mesmo, vai te passar por ela, você será exaltado no momento do Senhor. Ele abre torrentes de água no deserto para sustentar a tua vida. Amém. Aleluia. Mas está demorando, pastor. É porque você ainda não aprendeu tudo. Teve umas na minha vida que passou rápido, teve outras que levou anos, e tem algumas que até hoje ainda não finalizaram. Mas eu continuo dando graça ao Senhor, dizendo, Senhor, se está demorando é porque o couro pode esticar bastante. Então deixa fermentar, porque eu quero vinho novo do teu Espírito todo dia sobre a minha cabeça. E eu vou aprendendo, irmãos, o que Paulo disse em Efésios 5 e versículo 18. Não embriagar com o vinho em que há contenda, mas encher do Espírito de Deus. Eu vou aprendendo que existe um grande obstáculo que nos impede de ser cheio do Espírito de Deus. Muitas vezes nós somos até odres novos, já nascemos de novo, mas nós temos muitos obstáculos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E um desses grandes obstáculos que nós temos, irmãos, é de nós acharmos que nós já recebemos tudo o que Deus tinha para nos dar. Ou seja, que nós já vimos tudo de Deus e não tem nada novo para que nós possamos viver. Ou seja, é quando nós achamos que o máximo de Deus nós já atingimos. Então não tem nada mais em Deus que eu tenho que descobrir. É como que se a revelação total de Deus já havia chegado sobre a minha vida. Eu já vi tudo. Orar para quê? Buscar para sei, a gente ora, conheci tudo. Não é? A gente vai ficando esse tipo de pessoa que parece que nós já recebemos o PhD do céu, ou pós-doutorado do céu, ou mestrado, ou sei lá o que. Isso eu vejo uma grande barreira para nós recebermos de Deus. Quando nós achamos que nós já vimos tudo, já recebemos tudo, já experimentamos tudo, irmãos, e Deus tem uma cachoeira de vinho novo para derramar sobre as nossas vidas. Levante a tua mão e diga, eu creio que tem mais. Diga, tem mais. Diga, tem mais. Diga, tem muito mais. Olha para o teu irmão e diga, tem mais, querido. Diga, tem mais, querida. Diga, você vai beber mais de Deus nesta noite.
Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida assim fraca, vazia, árida, seca, infrutífera, indiferente, uma mesmice espiritual. E nós achamos que é normal essa vida espiritual assim, de uma vida comum, de uma vida qualquer. Meus amados, Deus não tem para nós gotinhas do Espírito. Deus tem para nós torrentes do seu Espírito. Levante a tua mão nessa noite, querido, e adore o Senhor, que tem um rio para fazer jorrar na tua vida. Não são gotinhas ou orvalhos, mas é um rio, uma torrente, é abundante. Abundante, diga, Deus tem abundantemente mais. Diga, Deus tem abundantemente mais. Bata o teu peito e diga, eu quero receber abundantemente mais, porque eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Aleluia, aleluia. Eu estou, irmãos, pela palavra de Deus, convencido. Aliás, deixa eu ser enfático aqui. Eu estou absolutamente convencido pela palavra de Deus, de que Deus tem uma vida para nós completamente revestida do poder do Espírito Santo, para nós vivermos aqui na terra. Deus não tem para nós uma vidazinha qualquer, medíocre, superficial, mecânica, artificial. Não! Deus tem para nós uma vida de revestimento. Não é nem vestido, é vestido e revestido duplamente do poder do Espírito dele. Amém. Aleluia. Aleluia. Para que isso? Porque não basta só ser evangélico. Não basta ser só protestante, pentecostal. Não basta. Não basta ser só pastor. Não basta ser só presbítero. Não basta ser só diácono. Presta atenção aqui, por favor. Não basta ser só evangelista. Não basta ser só missionário. Não basta ser somente um líder. É preciso ser revestido do poder de Deus. É preciso ser revestido do Espírito Santo. É preciso ser revestido do vinho novo de Deus que é liberado sobre a nossa vida. Lucas capítulo de número 24 e o versículo de número 49. Jesus está dizendo assim, olha: eu lhes mandarei poder. Eu lhes enviarei a promessa que o meu Pai vos fez. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder dos céus. Queridos, eu aprendo que quem inaugurou a igreja do Senhor na face da terra chama-se Espírito Santo. Por que, pastor? Queridos, porque veja bem como que Jesus faz. Primeiro, o Senhor Jesus enviou o Espírito sobre a igreja, para depois enviar a igreja para o mundo. Tem muita gente que tem muita pressa de fazer a obra de Deus. Tem muita pressa para ser consagrado. Tem muita pressa para ser um líder na igreja. Tem muita pressa para ser um pastor, para ser um missionário, e se atira inconsequentemente e vai. É louco. É louco ou é louca? Porque para se fazer a obra de Deus é preciso fazer com revestimento do poder. Os discípulos estavam assim: agora nós vamos, Senhor. Agora você não vai a lugar nenhum. Agora, quieta-te. Quieta-te. Fica quietinho aí. Vai para a sala orar. Fica lá orando. Fica lá quieto. Não saia, não abra a boca, não faça nada lá fora. Fica lá até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é revelação, meu querido. Isso aqui é revelação. Enquanto o Espírito não te revestir, você não deve fazer nada. Mas eu tenho o dom, não importa que você tenha o dom. Mas eu tenho o talento, não importa que você tenha o talento. Mas eu tenho o chamado, tá bom. Mas enquanto você não for revestido, não levante, porque a obra de Deus não é feita no nosso punho. A obra de Deus não é feita no nosso braço. A obra de Deus é feita pelo revestimento do poder do vinho novo que desce sobre a nossa cabeça. A unção que nos capacita, a unção que nos autoriza a fazer a obra de Deus. Fora disso, emocionalismo. Permanecer em Jerusalém, para nós aqui,
tem um significado muito grande. Porque ele não estipulou o prazo. Ele não disse se era em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias. Ele disse até que. Olha para o teu irmão e diga: você está sabendo esperar em Deus? Diga para ele: é preciso esperar pelo momento do Senhor. Porque Jesus disse assim: olha, fica lá até que o céu rasgue e o poder de Deus desça sobre a tua cabeça. Meu querido, continue esperando o Senhor, porque o céu vai rasgar na tua direção e você vai abrir a tua mão, a tua boca, o teu bolso, os teus braços e vai receber tudo aquilo que Deus designou para a tua vida. Espera nele, não faça o plano B, não faça o plano C, espera no Senhor, porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Aleluia, aleluia. Amém. Queridos, a espera, eu aprendo aqui que ela não pode ser uma mera espera. Como muitos de nós estamos. Vamos vivendo, né? Todo ano fala que vai sair uma lei, nunca sai nada. Vamos vivendo, né? No processo migratório. Muitos esperam sem expectativa. Ao passo que você conversa com alguns dizem: não, eu creio que vai sair, eu estou trabalhando, eu pago as minhas taxas, eu cumpro com os meus deveres aqui, eu acredito que vai sair. Não, eu fé em Deus, eu vou sair desse país, mas vou voltar para Ele com toda a autoridade, vou poder ter esse papel, vou poder ter a legalização. Eu creio nisso, eu acredito, eu oro, e em nome de Jesus eu já tomei posse pela fé. Há pessoas que são cheias de fé, que têm expectativa de que vai viver isso. Que coisa linda. Glória a Deus. Vem a luta, vem o problema e diz: não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa Deus vai fazer. Eu não sei como que Ele vai fazer. Você vai assoprar literalmente um vento lá no meio daquela imigração e o papel antigo vai ser visto como um papel novo, alguma lei nova. Eu creio que Deus inclina o coração do rei, Ele vai inclinar o coração do Senado, do presidente, e Deus vai trabalhar ao meu favor. Isso é viver com expectativa. E eu entendo que Jesus estava falando para os discípulos aqui mais ou menos assim: vão para lá, para Jerusalém, mas fiquem com expectativa. Qual era a expectativa que Deus estava pedindo? Está acontecendo alguma coisa aí? Qual era a expectativa que Deus estava pedindo? A expectativa que Deus estava pedindo, meus amados, é que ficasse lá até ser revestido de poder. Expectativa do Espírito, expectativa de poder. Era isso que Deus estava pedindo, Jesus estava pedindo para eles. Que eles ficassem lá, que eles se reunissem lá, mas se reunissem com a expectativa de que ia receber poder de Deus. Quantos querem receber poder de Deus na sua vida? Quantos querem receber poder de Deus na sua vida? Dizem: eu quero, eu estou aberto, eu estou aqui com expectativa de receber poder dos céus. Glória a Deus. Muitas vezes nós oramos e dizemos: vamos ver o que acontece, né? Orei, já jejuei, já fiz tudo. Vamos ver o que acontece. Pessoas sem expectativa. Pra mim tanto faz, tanto fez, brother. Eu não estou ligando com mais nada não. Eu já acho que já deu o que tinha que dar, já vi o que tinha que ver. Vamos vivendo, porque deixa a vida me levar, deixa a vida levar eu, tá tudo certo. Sabe, irmãos, é impossível nós sermos crentes autênticos sem o poder do Espírito Santo. Deixa eu te dar um exemplo aqui nessa noite de crente sem o poder do Espírito Santo. Um crente que quer levar a sua vida sem o poder do Espírito Santo é igual um homem querer cortar uma árvore com o cabo do machado. Vai dar muito trabalho e nenhum resultado. Talvez você está tendo muito trabalho na sua vida, muito desgaste, e não está tendo resultado nenhum. Você não está usando o corte do machado, a lâmina do machado. Você está usando o cabo do machado. Murmuração, reclamação, fadiga, contenda, inimizade, porfia, peleja, dissimulação, engano, e não sei o que, o cabo do machado. Essa árvore não vai cair, essa árvore não vai tombar, essa árvore não vai ser cortada, e você vai cansar, sobrecarregar, desgastar, e vai se exaurir, e não vai conseguir cortar essa árvore. Diga: ser cheio do Espírito Santo é estar afiado em Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: afia o teu machado, meu irmão, no poder do Espírito Santo. Irmãos, meus queridos,
eu olho para o cenário do nosso país, da nossa pátria mãe, a nossa pátria amada e não idolatrada, glória a Deus. E eu me assusto com o índice do que eu vejo. A igreja chamada evangélica cristã está tendo um crescimento assustador, inédito na história. Crescimento numérico. Algo que nunca houve parecido, de um tempo tão curto, aparentemente, uma explosão tão grande. É como hoje você vê cantores evangélicos nos programas de alta audiência, participando de debates, de palestras, são ouvidos, são respeitados, são condecorados pelos artistas, pelos produtores, pela mídia, pela máquina que locomove o comércio. E é comum, todo lugar que você vai, não, eu sou crente, eu preguei tal, isso no Brasil, a própria revista Veja publicou uma matéria esse ano que as próprias produtoras, os próprios grandes homens de negócio cresceram o olho em cima da igreja evangélica e começaram a contratar os cantores evangélicos, que antigamente era considerada a coisa mais ridícula, as músicas evangélicas, começaram a contratar como funcionários e como profissionais e como artistas. E por quê? Porque eles entenderam que a massa está crescendo e demanda-se um grande percentual de lucro. E esta é a história do nosso Brasil. E o que dizer do Senado? O que dizer do Legislativo? O que dizer do Poder Federal? O que dizer o que dizer do cargo de governo, de vereadores, que é comum no Brasil você tropeçar em inúmeros políticos que se dizem evangélicos. Só que eu olho para a igreja brasileira, acompanhando aqui pelos sites que eu pesquiso, pelas histórias que eu ouço nas revistas, em alguns depoimentos, eu vejo que tem muito crescimento numérico e pouquíssima transformação. Pouquíssima transformação. Porque quando nós olhamos para esse evangelho que se prega hoje no Brasil, nós não estamos vendo um evangelho de impacto. Nós não estamos vendo um evangelho que promove mudança na vida das pessoas. Não tem mudança. Não tem mudança de tessitura moral do país, porque muitos dos evangélicos que estão ocupando cadeira de poder público estão envolvidos, estão miscuídos nos maiores escândalos odiurnos moral de dentro do nosso país. Então, meus amados, quando eu olho para tudo isso, eu vejo uma igreja que se diz cristã evangélica maculando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo líderes, pessoas de influência maculando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, maculando o reino de Deus aqui na terra, vivendo de igual modo a sociedade corrompida em que nós estamos inseridos, quando na verdade o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos odres novos, prontos para receber vinho novo, o Espírito de Deus. Para tanto, necessitamos nos separar do mundo e viver exclusivamente para Deus. Amém. Esteve de pé nesse momento em nome de Jesus, querido. Deus nos chama para nós sermos odres novos, porque Ele quer derramar. Deus nos chama para sermos odres novos, porque Ele quer derramar vinho novo. Ei, querido, Deus pode te fazer um odre novo nesta noite. Deus pode te fazer um odre novo nesta noite. Deus